Bom, o acompanhante, o que é ser um acompanhante de parto, né? A primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre o acompanhante de parto é que é só um acompanhante. O que isso significa? Essa pessoa se colocar nessa posição, nesse lugar de acompanhante, né? Significa que essa pessoa vai acompanhar a gestante. Porque o parto é da... Três pontinhos. Respondam aí pra mim. O parto é da... Vamos ver se vocês já sabem a resposta dessa pergunta. Porque um bom acompanhante de parto precisa saber essa resposta. De quem é o parto? Essa é a maior reflexão, a primeira e a principal, tá? Daqui a pouco eu vou saber se vocês estão sabendo aí qual é a resposta, tá? Eu vou voltar nessa pergunta. Então, sabendo disso, sabendo dessa resposta, né, o acompanhante se coloca realmente no lugar dele de acompanhar esse parto. É da gestante, é da mulher. Isso mesmo, Moacir, isso mesmo, Gabriela. É de quem é esse parto. A gente sabendo que a dona do parto é a mulher, é a gestante que está parindo, que vai parir, a gente se coloca então no lugar de acompanhar ela. Por que é importante ter esse acompanhante de parto, né? Existe uma lei que garante que o acompanhante de parto tem o direito de acompanhar as gestantes no parto, que é a Lei 11.108 de 2005. Então é uma lei antiga, mas que até hoje as pessoas precisam lutar para garantir que isso aconteça, né? É claro que o acompanhante, a gente precisa ir, né, ter uma diferença entre um e outro, foi uma das perguntas que eu recebi aqui, que a gente precisa saber o que é a doula e o que é o acompanhante de parto. Então, o acompanhante de parto não é a doula, tá? Esse acompanhante, quem pode ser esse acompanhante? Pode ser a mãe da gestante? Pode. Pode ser o companheiro dela ou a companheira? Pode. Pode ser uma amiga próxima? Pode. Pode ser uma tia, né? Pode ter um parentesco com a pessoa ou não. Pode ser qualquer pessoa em quem você confie, uma pessoa que confie também em você, na sua força, na sua capacidade de parir. Isso é super importante, tá? Então, qualquer pessoa pode acompanhar uma mulher em trabalho de parto? Depende, né? Depende exatamente disso que a gente está falando aqui agora, sobre a pessoa se preparar para estar nesse lugar. Quando você ouvir quais são, então, as características principais, como é que a pessoa se prepara para isso, você vai saber se você tem esse perfil ou não. Ou se você pode se colocar nesse lugar ou não, tá? Porque qualquer pessoa pode desenvolver isso querendo, né? Querendo se preparar. Então, a doula, então nesse caso, ela não é o acompanhante de parto, porque ela faz parte da equipe de atendimento a essa mulher. Então, ela é uma profissional ali. Ela tem esse lugar dela também estabelecido dentro da assistência ao parto. Mas, às vezes, quando a mulher não tem um acompanhante, a doula entra como acompanhante, principalmente nos hospitais onde elas são barradas, né? Quando as doulas não são autorizadas a entrar no hospital, ela pode entrar, então, como uma acompanhante de parto e garantir, então, que a mulher tenha esse acompanhamento, tá? Então, a doula não é acompanhante, mas pode ser, quando não tem um acompanhante, tá? Quando a mulher tem o acompanhante, ainda assim, ela tem o direito de levar a doula, porque ela faz parte da equipe de profissionais que essa mulher contratou ou chamou para fazer parte desse momento, tá? Agora a gente vai falar de uma situação específica do momento, né? Que é o caso da pandemia, né? Como a gente está ainda vivenciando esse momento na humanidade, e aqui no Brasil a coisa ainda tá feia, tá forte, né? A gente precisa se adequar a esse momento. Então, durante esse período de pandemia, o que acontece? A maioria dos hospitais estão colocando um bloqueio para diminuir a quantidade de pessoas dentro do hospital e principalmente em contato com pessoas do grupo de risco, né? Como gestantes, por exemplo. Então, eles estão bloqueando a passagem dos acompanhantes, bloqueando a passagem de doulas, e essa gestante acaba ficando sozinha em trabalho de parto no hospital.
Isso não é uma condição ideal, está muito longe disso, né? Não é uma condição favorável para o parto. A gente também vai falar sobre isso. Mas tem acontecido, é uma realidade. A gente precisa saber lidar com essas realidades e também como é que a gente também pode se colocar, né, dependendo da necessidade. Bom, quando o hospital veta essa possibilidade, você tem uma alternativa. E depende muito de pesar no seu coração aí o que realmente vale a pena. Mas para poder pesar isso, você precisa saber quais são as vantagens de ter um acompanhante de parto, né? Então vamos falar sobre quais são essas vantagens. 26 estudos da Biblioteca de Cochrane foram feitos comprovando os benefícios de ter um acompanhante de parto, tá? E entre eles, quais são? Então, a primeira coisa é que um acompanhante de parto faz um suporte contínuo. O que é esse suporte contínuo? É a pessoa estar lá o tempo todo junto com aquela mulher. Ela não fica sozinha, ela não se sente sozinha em momento nenhum durante esse processo tão importante, tão lindo que pode ser o trabalho de parto, né? Então, para essa mulher ter condições de ter esse acompanhante ele pode beneficiar como, né? Os estudos mostram que quando a mulher tem um acompanhante de parto, isso melhora o desfecho do nascimento, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tem vários estudos comprovando isso, tá? E também tem uma chance muito maior, né, de que a mulher consiga ter um parto vaginal espontâneo. Isso é comprovado cientificamente. Tem uma chance também do parto ser mais rápido, do tempo de parto ser menor, por causa do acompanhante de parto. E eu vou explicar depois por que de tudo isso, né? Tem a ver com a própria fisiologia do parto, tem a ver com o sentimento de segurança e de relaxamento que o acompanhante de parto pode transmitir para essa mulher, se ele estiver no lugar certo, se estiver bem preparado, tá? Outro benefício, né, é que diminui a quantidade de cesarianas e de partos vaginais instrumentais, ou seja, de ir para uma cirurgia ou de precisar de um parto vaginal com um instrumento, como um vácuo, extrator, né? Como outros instrumentos que são utilizados para ajudar aí essa criança a nascer. Então, além disso, tem também uma diminuição do uso de analgesia, tanto a analgesia geral quanto a regional, tá? Tem uma diminuição dessa necessidade das mulheres de terem um uso de analgesia. E tem também uma diminuição de um score baixo de Apgar. O que é o Apgar? É uma constante que serve para medir como é que está a saúde do bebê, a resposta do bebê ao nascer nos primeiros 5 minutos. Então, quando o Apgar é alto, significa que a criança tem boa vitalidade, boa saúde, né, que está bem, está respirando bem, tem uma corzinha, né, boa, tem uma boa oxigenação, tem bons reflexos, a criança está bem aquecida, então, né, conseguiu fazer aí uma boa regulação de temperatura. Então, tudo isso é avaliado ali naqueles primeiros 5 minutos de vida e o score não é tão baixo quando a mulher teve uma acompanhante de parto durante o parto. Também diminui o sentimento negativo sobre a experiência de parto daquela mulher. Quando a mulher não está o tempo todo sozinha, quando ela tem esse suporte contínuo, a experiência que ela se lembra, né, de ter é de aconchego, de prazer, de apoio, de segurança. Então, isso diminui a possibilidade de um sentimento negativo em relação à experiência de parto da mulher. Bom, essas são algumas vantagens, né? E elas estão relacionadas a essa posição do acompanhante de parto, de como é que ele deve se posicionar para realmente ser útil e necessário nesse momento. Então, para quem, por exemplo, já sabe, né, que tem essa condição de pandemia e que talvez não vai ter uma acompanhante de parto podendo entrar, primeira coisa que você deve fazer, você escolheu o seu local de parto, se é uma maternidade, se é um hospital, você liga, não precisa ir até lá, mas liga no hospital, na maternidade antes e conversa sobre como é que está essa situação atualmente. Está sendo permitido ou não a entrada de acompanhante.
Se você tem uma doula, também precisa saber se o hospital está autorizando a entrada das doulas ou não. Tem muita doula que já está vacinada, né? Já entrou na equipe de assistência ao parto, tem o direito de receber também a vacina e que pode acompanhar então o parto com essa autorização. Tem hospital que aceita e tem hospital que não aceita, então você precisa ligar na maternidade, no hospital e saber como é que está essa questão lá. Sabendo, se o caso for de ter esse bloqueio para a entrada de doulas e de acompanhantes, o que você pode fazer a respeito? Então, primeiro você avisar o hospital, que muitos hospitais têm sido judicialmente recebendo uma liminar antes já, né, da mulher entrar em trabalho de parto, ela já pode preparar isso, né, através de um advogado. Tem muito advogado que faz isso, inclusive, gratuitamente. Então, liga para o seu advogado, liga para alguém que conheça um advogado, procure quem faça isso, né, e consiga uma liminar judicial para garantir que esse seu direito seja respeitado. Você pode já chegar com a liminar no hospital e pronto, eles não têm como barrar que você entre com o seu acompanhante. Outra coisa que você pode fazer é avisar que está acontecendo uma indenização de R$20 mil para as pessoas que perdem esse direito. Então, se a pessoa entra no hospital sozinha, depois do parto, ela pode processar o hospital e o hospital acaba tendo que pagar uma indenização. E isso está acontecendo em alguns casos, realmente. Então, você já pode deixar avisado no hospital que eles vão pensar 2 vezes antes de te barrar com um acompanhante, tá? É claro que essas são medidas mais drásticas, né, para garantir o seu direito, se você realmente entende que isso é muito válido e que é necessário para você. Agora, se você ligou, conferiu no hospital, viu que não vai entrar e compreende a situação também da pandemia, compreende a situação do hospital, não se sente segura de ter uma acompanhante junto com você, acha que é melhor mesmo ficar sozinha, então tudo bem, você pode inclusive ter esse seu acompanhante de forma virtual, que é o que muitos hospitais também sugerem, né? Que você tenha um acompanhante virtual, ou seja, você prepara esse acompanhante para ir com você através do seu celular, né? Você deixa o celular lá com o Google Meeting, com o Zoom, com o WhatsApp ligado, para ir sempre conversando com essa pessoa e a pessoa poder te dar uma palavra de incentivo, um apoio moral. Não é a mesma coisa de ter um acompanhante presencial, com certeza, né? Muita coisa do que o acompanhante presencialmente vai poder fazer, ele não vai poder fazer virtualmente, assim como a doula. Mas só de você ter alguém que está ali com você, que está ouvindo, né? Que está ali observando você, as suas reações, podendo te dar um apoio, uma dica do que fazer, se você estiver, né, perdendo o foco, a concentração, te lembrando de respirar, né, te lembrando de relaxar, tudo isso já pode auxiliar muito, mesmo que você não tenha um acompanhante presencialmente, tá? Então, considere essa possibilidade também. Agora, quando é que então você tem um acompanhante, você tem esse direito garantido por lei, você consegue entrar com esse acompanhante no seu parto, no trabalho de parto, no hospital, e aí quando é que você então pode preparar, né? O que você pode fazer para preparar esse acompanhante de parto? Então, primeiro, o acompanhante precisa saber que quanto mais tempo vocês esperarem em casa antes de ir para o hospital, melhor, né? Vai assim quando estiver nas últimas, né? Quando já estiver em trabalho de parto ativo. E para isso, o acompanhante de parto precisa estudar, precisa entender todas as fases do trabalho de parto. Então, primeira tarefinha, anota aí no seu caderninho, acompanhante. Anota aí, gestante, para poder também passar para o acompanhante o que ele tem que fazer. Então, a primeira coisa é estudar as fases do trabalho de parto para identificar, ao observar essa gestante, quando ela está em trabalho de parto ativo. Você não vai poder ficar fazendo toque, porque isso quem faz é a equipe, né, de assistência ao parto. É a enfermeira obstetra ou enfermeiro obstetra, é o médico. Então, você não pode fazer o toque para saber quanto está de dilatação e saber, agora chegou na fase ativa. Mas tem muitas características que a mulher né, pode mostrar através das suas ações, através do seu corpo, que você pode identificar isso e falar, agora está em trabalho de parto ativo, está na hora de ir para o hospital. É claro que tem também
um risco, né, de não dar tempo, porque às vezes o parto é muito rápido, né, em meia hora, em 1 hora é possível que essa mulher pule da fase ativa para o expulsivo e o parto aconteça mais rápido do que você esperava. Então, sempre fique atento, né? Fique ou realmente num lugar de observador daquela mulher, para dar um apoio para ela e para também ter uma logística rápida, né? Então, precisa também acolher, ler, acolher e respeitar o plano de parto que essa mulher fez. E você pode, inclusive, fazer esse plano de parto junto com ela, se você é, por exemplo, o companheiro dessa mulher, né? E aí tem um comentário aqui do José Mota, meu amigo, que quem é esse acompanhante de parto, né? Pode ser o irmão, a irmã, um amigo, uma amiga e, claro, de preferência o companheiro que tiver essa condição, né? Sim, Zé Mota. Se o companheiro tiver essa condição, assim, os genitores têm esse direito, né? E se a pessoa se sente bem à vontade de fazer esse papel, é muito importante. Esse apoio, né, do companheiro para a companheira, ou da companheira para a companheira também, é super válido, super importante. E a mulher se sente muito segura, né, quando tem esse apoio do companheiro. Mas é super importante também que esse companheiro saiba se preparar para saber o que fazer. E aí a gente vai falar sobre isso agora, tá? Como é que então a gente prepara esse acompanhante? Então, o acompanhante já anotou aí, né? Você precisa estudar as fases do trabalho de parto. Segundo, você precisa ler, acolher e respeitar o plano de parto dessa mulher. Então, se tem alguma coisa ali no plano de parto que está te incomodando, que você não entendeu ou que você acha que não está certo, precisa conversar com essa mulher. Se você puder ir nas consultas, né, de pré-natal junto com ela e conversar com a equipe sobre essas informações importantes que ela colocou ali no plano de parto para saber o que é possível e o que não é, de ser atendido, melhor ainda. Agora, se você não vai acompanhar as consultas, que pelo menos você se sente, leia o plano de parto e converse com ela. Por que você escolheu isso? Por que você escolheu aquilo? Eu não me sinto seguro ou eu não me sinto confortável com esse ponto aqui. Quero entender melhor, tá? Não é você que vai mandar no trabalho de parto e parto dessa mulher. Mas é importante que você conheça os desejos, as observações, as necessidades, as escolhas que essa mulher fez. Então, precisa olhar o plano de parto dela. Se ela não tem um plano de parto, sugira que ela faça, porque fica muito mais fácil você entender as necessidades, os desejos e as escolhas dela. E uma mulher bem informada faz toda a diferença no trabalho de parto, viu, gente? Por quê? Porque quando ela faz esse plano de parto bem informada, ela libera o córtex cerebral, ela libera o raciocínio lógico, né, e deixa isso nas mãos do acompanhante. Então, por isso que é tão importante o acompanhante saber o que está escrito nesse plano de parto e procurar seguir aquilo. Porque é uma segurança que a mulher tem de que ela não vai precisar ficar raciocinando e defendendo o plano de parto dela. Quem vai fazer isso é o acompanhante, tá? Então, na maioria das maternidades e hospitais do SUS, existe lá, né, esse lugar de acolher esse plano de parto. Então, você vai chegar, você vai mostrar o plano de parto para a equipe precisa ler. Se eles não lerem, peça gentilmente, por favor, leia o meu plano de parto, eu quero que ele seja respeitado. E tem também lá um local na parede da maternidade, geralmente tem um localzinho lá onde você deposita esse plano de parto para que todos da equipe tenham acesso a qualquer momento, tá? Então, outra função do acompanhante de parto, imprima o plano de parto da mulher e leve para o hospital no momento que vocês forem para o hospital, tá? É super importante que esse planejamento que essa mulher fez com tanto carinho para esse momento seja respeitado e você é o guardião desse parto, você é o guardião desse plano de parto para que ele aconteça bem, tá? Outra tarefinha, anota aí, dentro desse plano de parto existem as opiniões, né, as escolhas dessa mulher e ela precisa ter esse direito assegurado. Existem lá os desejos específicos dela e as informações importantes sobre o trabalho de parto dela, como que ela quer que aconteça. E às vezes, né, no plano B, no plano C, que existe lá no plano de parto, existe também a necessidade de um consentimento dela para que haja uma interferência naquilo que é o plano dela. Então, por exemplo,
Se o bebê nasceu e tiver com uma baixa oxigenação e precisa ser reanimado. E ela colocou lá no plano de parto que ela quer que o bebê esteja o tempo todo junto dela no seio, né? Que o bebê, logo que nasça, venha para o seu colo. Esse é um desejo dela e ela quer que seja respeitado. Você pode, como acompanhante de parto, lembrar a equipe de assistência desse desejo da mulher e trazer essa informação no momento necessário. Só que se o bebê teve, né, um problema respiratório e precisa ser atendido numa emergência, essa mulher já colocou lá no plano de parto dela que existe um consentimento dela para que isso aconteça, para que esse bebê seja retirado do colo ou que não vá diretamente para o colo para ser atendido. Mas em alguns casos, por exemplo, né, se a mulher já colocou lá no plano de parto, eu não quero receber analgesia. Quero, né, que seja não farmacológica essa analgesia, através da respiração, da massagem, através do mindfulness, né, de meditação, de relaxamento. Eu vou usar outras ferramentas não farmacológicas e eu não quero receber uma analgesia. Então, se ela já colocou isso lá no plano de parto dela, e em algum momento do trabalho de parto ela pedir uma analgesia, você precisa então lembrar essa mulher desse desejo que ela colocou no plano de parto, porque ela colocou ali por algum motivo. E você conversou com ela sobre isso já antecipadamente, já sabe qual é o motivo, e aí você vai lembrar ela desse motivo. Então, fulana, lembra, querida, meu amor, lembra que você colocou no seu plano de parto que você não queria analgesia. Ela vai estar urrando na hora e gritando com você e brava e falando, mas agora eu quero, eu desisti, né? Tem até mulher que coloca lá no plano de parto assim, eu quero que meu analgesia seja que nem São Pedro, seja negada 3 vezes, né? Que nem São Pedro com Jesus, que seja negada 3 vezes. É um jeitinho de trazer, né, um bom humor para essa questão. O que significa isso, né? Significa que essa mulher quer que você não, na primeira vez que ela pedir, você já, vamos pedir então para uma anestesista. Precisa considerar também que existe a possibilidade do anestesista não dar a anestesia, dependendo de como está o seu trabalho de parto, em que ponto está, né? Um trabalho de parto no início, por exemplo, o anestesista não vai te dar uma anestesia no início de trabalho de parto, quando você ainda não tem dilatação suficiente, porque isso é até perigoso para o seu trabalho de parto. Você pode ter uma parada de progressão, né, e atrapalhar o processo. Então, precisa também estudar quando é que é aconselhável se pedir uma analgesia ou não, tá? Agora, se a mulher está lá em fase ativa de trabalho de parto, foi para o hospital, chegou naquela fase de transição, aí chega naquele momento da covardia, né? Que é aquele momento assim que o bebê está quase para nascer, a mulher acha que não vai mais aguentar e ela pede, pelo amor de Deus, uma analgesia. E lá no plano de parto dela está escrito, não quero analgesia, nem que eu peça 3 vezes. Aí você precisa então, com segurança, calma, serenidade, tranquilidade, dizer para ela, você pediu para que não desse analgesia. Eu sei que nesse momento é difícil. Eu sei que você está sentindo muita dor e que talvez você ache que não vai dar conta, mas você vai dar conta. Então, incentiva essa mulher, né? Mostra para ela que ela é capaz, dê força. E esse é a posição assim mais importante do acompanhante de parto no trabalho de parto das mulheres, tá? Independente de quem seja esse acompanhante, ele precisa confiar que essa mulher consegue. Ele precisa estar seguro de que isso é possível. E isso se faz com informação, com estudo. Estuda. O trabalho de parto é fisiológico. O parto vaginal é fisiológico. Então, se a mulher está segura disso e pediu por isso e quer isso, significa que você tem como dever de guardião desse parto de acolher esse sentimento e essa vontade dela e também se sentir assim, seguro, né, firme e forte. E transmitindo para essa mulher também essa calma, essa serenidade, essa segurança, esse apoio, que é o que vai dar para ela condições de realmente se centrar, ter um foco naquele momento, se interiorizar, se conectar consigo mesma. E você pode lembrar ela disso, inclusive. Respira, né? Então, trabalha movimentos de exercícios de respiração com essa mulher antes e lembra ela desse treinamento que ela já fez de respiração, né? Respira fundo,
Relaxa ao soltar o ar, identifica no seu corpo, se conecta com você mesmo, com o seu corpo, identifica no seu corpo onde é que você precisa distensionar, onde é que está, né, travado. Olha, tá vindo uma contração, segura a mão dela, fala para ela, respira agora, respira e vai soltando as tensões. Então, esse incentivo, esse apoio e essa observação amorosa fazem toda a diferença no trabalho de parto. Isso é suporte contínuo, né? Quando você tá ali o tempo todo, dando esse seu apoio, dando o seu carinho, com tranquilidade, com segurança, para que essa mulher se sinta também em condições de fazer os hormônios trabalharem a favor dela, do corpo dela, tá? Para que ela também consiga ter um foco e uma concentração para vivenciar esse momento com tranquilidade. Porque ninguém precisa se desesperar só porque entrou naquele momento, né, da transição, que é um momento sublime, assim, onde a mulher se abre, né? Se abre não é só o corpo, gente, não é só a bacia, não é só o colo do útero dessa mulher que está se abrindo, é a alma dela. Ela fica com a psique totalmente aberta, é um portal. Então, quando o acompanhante de parto entende isso, ele vai olhar para esse momento como um momento sagrado e vai respeitar esse momento e vai trazer para esse ambiente do trabalho de parto uma tranquilidade. Então, outra questão para você anotar no seu caderninho aí e estudar como tornar o ambiente do parto um ambiente melhor. Tá? Então, o que é importante estudar nesse sentido? Então, o acompanhante de parto, quando ele sabe como o ambiente pode influenciar no trabalho de parto, ele também fica, como guardião do parto, fica responsável por fazer esse ambiente mais aconchegante possível, né? O hospital, a gente sabe que é um ambiente estranho, né? Não é um ambiente que as pessoas normalmente na cabeça ligam com algo positivo, e o nascimento é uma coisa positiva, né? É uma coisa linda acontecendo, né? Receber um novo ser na sua família, no seu coração, no seio, no lar, é uma coisa maravilhosa. Mas esse ambiente hospitalar muitas vezes nos remete a sofrimento, a dor, a perdas. Então, para a pessoa estar nesse ambiente e se sentir confortável e aconchegante, esse ambiente precisa se modificar às vezes, né? Precisa trazer às vezes um objeto, uma decoração ou algo que remeta ao sentimento de lar, de aconchego, de casa. Então, traz de casa alguma coisa que tenha um cheiro da sua casa, né? Pega assim um travesseiro ou um lençol, higieniza bem, né? Deixa bem lavado e leva para o hospital, que só de você saber que você está num lugar que tem um objeto da sua casa, isso já faz uma diferença. Outra coisa que pode ser interessante é diminuir as luzes, né? A gente sabe que a melatonina é um hormônio que é liberado na nossa corrente sanguínea durante o trabalho de parto também, e que ela auxilia muito a trazer mais tranquilidade. Ela também auxilia na analgesia natural do parto. E quando a gente desliga as luzes para dormir, é isso que a gente faz, a gente acalma, a gente relaxa o corpo, né? Não é assim que a gente se prepara para dormir, no escurinho, no aconchego do escurinho? Então, se você traz esse ambiente de parto para esse momento assim de intimidade, quando você vai namorar também é a mesma coisa, né? Faz aquele clima. Então, o ambiente precisa estar preparado como se fosse para um dia do namoro. O dia do nascimento do seu bebê é para ser preparado como se fosse a sua lua de mel, assim, com muito carinho, com muito amor e com esse olhar de aconchego e de intimidade para esse ambiente. Você pode até preparar, por exemplo, a playlist antes das músicas que você quer que toque nesse momento e deixar essa lista com o seu acompanhante de parto e dizer, olha, são essas músicas que eu selecionei para esse momento. E eu quero que você me pergunte também no momento se eu estou sentindo, né, vontade de ouvir. Ou talvez você coloque e me pergunte depois, tá tudo bem eu colocar uma música agora? Tá tranquilo, né? Você tá gostando, tá se sentindo bem? E aí coloca ali um fundo musical, não precisa ser música alta, né? Uma música num volume tranquilo, que traga esse ambiente de aconchego para a mulher, que isso vai ajudar muito ela a ter aquelas taxas que eu falei aqui no início da live, né? De diminuir a taxa de cesariana, de aumentar o Apgar do bebê, de diminuir a necessidade de analgesia, de ter uma maior possibilidade de ter um parto vaginal espontâneo, de ter assim uma condição dessa mulher fisiológica,
dela estar relaxada, aconchegada o suficiente para produzir os hormônios, né, positivos necessários para que ela se abra para esse momento com tranquilidade e consiga trazer ao mundo o seu bebê, né, trazendo toda a emoção do seu ser nesse momento com foco, com conexão. E você tem um papel como acompanhante muito importante nesse momento, tá? Então, saiba que ser um guardião do parto, ser uma acompanhante de parto é uma posição importante, né? Que precisa ter também, você se colocando nesse lugar, você tem condições de auxiliar muito essa mulher a ter uma experiência positiva de nascimento, tá? Esse bebê de nascimento e essa mulher de renascimento, no caso. Uma coisa que eu acho super importante do acompanhante de parto ter é, assim, aguçar a sua percepção, o seu olhar para essa mulher que está em trabalho de parto. Como é que você faz isso? Primeiro, exercitando, né? Querendo exercitar esse movimento de percepção, de aguçar essa percepção quando você está atendendo uma pessoa. E isso é independente de trabalho de parto, em qualquer momento você pode fazer esse exercício, né? De observar outra pessoa e de aguçar a sua percepção das necessidades dela. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer no dia a dia, não é mesmo? Mas em trabalho de parto é uma qualidade, uma habilidade muito importante, a gente aguçar a percepção sobre as necessidades do outro. Então estude, né, sobre as fases do trabalho de parto, sobre a fisiologia do parto e estude também o que acontece com o corpo da mulher nesse momento, tá? Porque o corpo mostra, o corpo diz muita coisa pra gente. Então, quando a mulher, por exemplo, está tensionando o corpo, dá pra gente ver que ela está tensionando o corpo através dos gestos, através do movimento, através da intensidade, a gente vê. E a gente pode então ajudar ela através de massagens, né? Se você não é um especialista, procura um jeito de estudar sobre isso, tá? Existem massagens e uma doula pode te ajudar nessa preparação, né? Mostrando quais os tipos de massagens que são feitas especificamente em alguns pontos do corpo que ajudam a mulher a ter um relaxamento maior no trabalho de parto. Então eu vou mostrar algumas para vocês agora, tá? O corpo todo adora receber toque e massagem, né? Normalmente, quando a pessoa gosta de receber esse toque, onde é que são os lugares que a pessoa consegue relaxar mais? Então a gente tensiona muito aqui, ó, nos ombros e no pescoço. Essa região aqui é onde a gente guarda muita tensão. Então vai lá, faz uma massagem no pescoço, nos ombros dessa mulher, mede a intensidade dessa massagem de acordo com o que ela está sentindo. Então pergunta para ela, tá bom assim? Você quer que intensifique mais, que faz uma massagem um pouco mais forte? Ou tá muito forte, você quer que faça um pouco mais suave? E ela vai dizer para você, ou o corpo dela vai dizer para você, né? Quando a gente está fazendo a massagem, que a gente sente que a pessoa se entregou, assim, para aquela massagem, que a pessoa deu aquela aliviada, você já sabe que você está no caminho certo, né? Agora, você está fazendo a massagem, você vê que a pessoa está fazendo umas caretas, assim, tá meio contorcendo o corpo, significa que não tá bom. E aí você vai dosando, né, o momento de fazer. Então, com a palma da mão, é muito melhor fazer a massagem usando todos os dedos e a palma da mão juntos. Então, vai fazer uma massagem aqui no ombro, por exemplo, ó, usa os dedos e a mão ao mesmo tempo. Não faça com a ponta dos dedos, porque essa pressão na ponta dos dedos pode ser que machuque o músculo ou que tenha uma intensidade muito maior, tá? A pressão na ponta dos dedos é muito maior do que se você fizer com a mão aberta, por exemplo, usando essas almofadinhas que a gente tem na mão, tá? Então faça essa massagem com gosto mesmo, trazendo ali um relaxamento para a região, que pode ser essa região daqui. Outros lugares, né, que é muito gostoso de receber massagem em qualquer momento, mas que em trabalho de parto as mulheres aceitam super bem, são os pés. Então, faça massagens nos pés das gestantes, inclusive antes do trabalho de parto, até para você entender aonde é o ponto que ela sente mais relaxamento, tá? Então, use a palma da mão para massagear ali o calcanhar, use os dedos sempre no sentido da circulação sanguínea, da linfa, né? Então, em cima do pé, no sentido para cima, trazendo, né? Tanto a linfa quanto a circulação sanguínea para cima, retornando para o coração. Na parte de trás, na panturrilha, a gente faz descendo e na parte da frente a gente faz subindo, tá?
Então faça essa massagem nos pés, que é uma região muito gostosa. E também para auxiliar, né, nesse trabalho de parto, a bacia a encontrar uma posição boa, uma abertura boa e também aliviar algumas dores aqui nessa região da lombar e do quadril. A mulher sente, às vezes, muito incômodo, porque é uma região que está se abrindo nesse momento do trabalho de parto. Então, pergunta para a mulher, também você pode perguntar onde é que está doendo, onde é que você está sentindo uma pressão ou uma dor maior. E ela vai te mostrar e você massageia esse local. Então, por exemplo, a lombar, essa região aqui, né, do baixas costas, aqui, eu vou mostrar para vocês de pé, tá? Então, aqui, ó. A gente tem aqui a coluna, né? Coluna na vertical, você vai ver a coluna assim. Se ela estiver deitada, você vai ver de outra forma. Mas aqui, ó, essa região aqui é que é a lombar, que é a próxima do bumbum. Aqui onde está o bumbum é o cóccix, que é um osso que tem na bacia, né? Que tem um formato para dentro, assim, que tem um ossinho lá que vai no ânus, né? Bem pertinho do ânus. Nessa região do sacro e do cóccix, também, às vezes, a mulher sente muita pressão nesse momento do trabalho de parto. Então, essa bacia precisa se abrir tanto no pubis, quanto no cóccix, quanto nas cristas ilíacas, que são esses dois ossinhos que quando a mulher é mais magra dá para perceber mais, né? Quando a gente deita de barriga para cima, por exemplo, ficam dois ossos aqui na bacia que ficam mais pontudos para cima. São as cristas ilíacas. Então, quando a gente empurra essas cristas para dentro, fazendo esse movimento, e para isso você vai precisar botar força mesmo, né? Se for uma mulher forte ou se for um homem, melhor ainda. Então você coloca força, coloca pressão assim com a palma das mãos na região aqui das cristas ilíacas e empurra para dentro. O que acontece? A pelve, quanto mais ela tem esse formato aqui, tá? Esse sentido. Quanto mais você aperta em cima, mais abre embaixo. Então, o espaço aqui embaixo, que é onde o bebê coloca concentração nesse momento de respirar, é você fazer, por exemplo, uma meditação guiada com ela, né? Você pode trazer isso em áudio e colocar para ela ir seguindo, ou você pode fazer ali no momento. Então, treine isso antes, né? Uma meditação guiada ou uma visualização traz essa concentração da mulher para esse momento e faz com que a mente se acalme. Então, um resumão, tá bom? Como, então, o acompanhante de parto, esse ser maravilhoso que é o guardião desse momento da mulher, pode auxiliar? Primeira coisa, se colocar na posição, no lugar de acompanhar essa mulher. Então, para isso, o que precisa fazer? Ler o plano de parto dela e respeitar esse plano de parto e assegurar que ele vai ser respeitado também pela equipe, certo? Segunda coisa, se informar antes, estudar as fases de trabalho de parto, entender como é que funciona, para que você aguce a sua percepção no momento do trabalho de parto, para entender em que momento essa mulher está. Até porque, se você vai esperar com ela o máximo de tempo possível em casa antes de ir para o hospital, você precisa saber distinguir essas fases do trabalho de parto e como é que o corpo de cada mulher reage nisso, tá? Nessa questão de ir para o hospital, você também deve providenciar o seu EPI. O que é o EPI? Equipamento EP. O que é o P? De proteção e individual. Então, esse equipamento de proteção individual você deve providenciar antes de ir para o hospital. Máscara, né? De preferência, se você conseguir, assim, as máscaras mais eficientes possíveis, para tanto você se proteger quanto você proteger essa gestante, melhor. E super importante, né? Para você assegurar a sua entrada no hospital, você também pode fazer um teste de Covid antes e já mostrar, né, com a validade certa, mostrar no hospital, olha, eu não tenho certeza que eu não estou contaminado, então isso garante também que você consiga entrar no hospital com mais facilidade. Você precisa estar assintomático, ou seja, não ter nenhum sintoma, né, da doença, é melhor que não esteja nem gripado, né?
não ter convivido com pessoas que tenham sintomas de gripe dentro de casa nesses dias, tá? E também não pertencer ao grupo de risco e ter entre 19 e 59 anos. Se você é uma pessoa saudável, tem um teste negativo, não convive em casa com pessoas que têm sintomas de gripe, não é do grupo de risco e não tem sintomas, não tem por que o hospital não deixar você entrar. Principalmente se você tiver já em mãos o teste negativo, né? O teste de que você não tem Covid. Aí o hospital com certeza vai ficar sem razões para barrar a sua presença ali dentro e você vai ter condições então de trazer todos esses benefícios que um acompanhante de parto pode trazer pelo trabalho de parto dessa mulher, tá? Lembrando que esse suporte contínuo do trabalho de parto, feito tanto pelo acompanhante quanto pela doula, tem esses inúmeros benefícios, né? De trazer também um apoio emocional para aquela mulher, né? Ninguém gosta de passar por uma situação delicada ou uma situação onde você está vivendo um momento super emocionante, super intenso da sua vida, sozinha. Não vou dizer ninguém, porque tem gente até que gosta, né? Tem mulher que prefere se isolar. Tem muitas mulheres que são mais raiz, assim, que falam, não, eu quero ficar sozinha no meu trabalho de parto. Mas, às vezes, a mulher pensa que é isso que ela quer naquele momento e pode ser que no momento mesmo do trabalho de parto ela descubra que não, que ter uma acompanhante pode ser muito interessante. Agora depende de quem é esse acompanhante e se ele está conseguindo se colocar nesse lugar também, né? Uma coisa que é assim, a última dica da live de hoje. Presta atenção, você que é acompanhante de parto, vai ser o acompanhante e você gestante também. Uma coisa super importante para se colocar nessa posição, nesse lugar de bom acompanhante no trabalho de parto, é você não sentir medo, pavor, angústia na hora do trabalho de parto dessa mulher. Como eu falei, estar passando essa serenidade, essa calma, essa tranquilidade, essa segurança para a mulher no trabalho de parto é super importante. E se você tiver com medo, o seu corpo vai produzir hormônios e esses ferormônios também vão ser exalados através do seu corpo e essa mulher vai sentir esse cheiro de medo. E isso pode atrapalhar o trabalho de parto dela, ela pode sentir muito mais tensão e muito mais dor se você tiver com medo. Então, como é que você não vai ficar com medo do trabalho de parto e de todas as reações que essa mulher pode ter em trabalho de parto? Estudando. Estude, se prepare, saiba. Né? Aqui no meu perfil tem um tanto de vídeos e de posts sobre como são as fases do trabalho de parto, como que as mulheres reagem. Saiba, se prepare antes para que você se sinta seguro também e sem medo na hora e confiando nessa mulher, tá bom? Porque o medo exala um cheiro e a mulher percebe esse cheiro e esse ambiente precisa ser assim um ambiente de tranquilidade e de segurança e não um ambiente de medo, tá bom? Se essa mulher tiver com medo, faça o possível também para que a sua segurança, a sua calma, a sua serenidade seja transmitida para ela. Então faça isso através do seu tom de voz, né? Fale com serenidade, com tranquilidade, com firmeza com ela. Traga palavras positivas. Cerque-se, né, de pessoas que tenham essa mesma intenção e cuide desse ambiente, né? Trate essa mulher com todo amor e carinho, cuide desse ambiente para que seja aconchegante, tranquilo, que esse momento do parto seja para essa mulher realmente um momento onde ela se sinta uma rainha, uma deusa, né? Que ela sinta o poder da natureza através dela, se manifestando, tendo o apoio das pessoas assim, que ela realmente confia nesse momento, tá bom? Sim, todas as pessoas que estão aqui, muito grata pela presença de vocês, tá? E se vocês ainda tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários, que depois a gente vai conversando. A gente está chegando aí ao final da live, ainda temos uns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Mas era isso, assim, que eu queria trazer, a minha contribuição hoje para vocês sobre o acompanhante de trabalho de parto, como é que ele pode se preparar e como é que você, como gestante, também pode preparar o seu acompanhante, mostrando para ele ou para ela essa live para que eles também se preparem, tá bom? Quero lembrar vocês o seguinte, ontem teve o lançamento, né, a inauguração do meu podcast Despertar da Borboleta,
Já está disponível em várias plataformas, inclusive no Spotify. E quem quiser acompanhar, vai ser um podcast quinzenal, onde eu vou tratar de diversos assuntos. Então, ouçam o podcast, me digam o que vocês acharam da proposta. É um podcast que vai trazer muitos assuntos interessantes, desde para quem não tem nem interesse em gestar, até para quem quer gestar, ou para quem está gestante, ou para quem já passou dessa fase de gestante, tem de tudo, tá? Na programação. Queridos, é isso. Super beijo, gratidão por acompanharem a live hoje. Se quiserem marcar as pessoas que precisam saber dessa live nos comentários, depois ela vai ficar gravada, tá bom? Um super beijo.